Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP, Geometrias. Mateo Lopes, Caja de Pinturas, Veil Mist. Caixa de tinta, Veil Mist, 2019. Habuba Farah Richetti, sem título, 1952. José Dávila, The Fact of Constantly Returning to the Same Point or Situation. O fato de constantemente retornar ao mesmo ponto ou situação, 2023. Márcios Galan, Coluna, Paralina, 2021. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sejam bem-vindos à exposição 5 ensaios sobre o MASP, Geometrias, localizada no 4º e 10º andares do edifício Pietro Maria Bardi. Para a abertura deste edifício, o MASP apresenta 5 exposições em torno de seu acervo e de sua história. Neste andar, Geometrias reúne 62 trabalhos concebidos a partir de figuras e linhas geométricas elementares, como o círculo e o retângulo. Ainda que o acervo do MASP seja constituído majoritariamente por pinturas figurativas, paisagens, retratos, cenas cotidianas, as obras abstratas, sem figuras, vêm sendo paulatinamente incorporadas à coleção. Nesta exposição, 57 delas foram incorporadas nos últimos 10 anos, sendo 21 delas por ocasião da organização desta mostra. O espaço expositivo é composto por paredes que delimitam e organizam a mostra numa sala retangular, totalizando cerca de 350 metros quadrados. O chão é preto e as paredes brancas. Amplos painéis formam ângulos retos e dividem o espaço, servindo de suporte para as obras. Todos eles são brancos, mas logo na entrada, um dos painéis recebe uma estampa de formas geométricas em rosa, preto, azul e verde. Há trabalhos também expostos nas paredes ao fundo e à esquerda de quem sai dos elevadores, e várias esculturas colocadas diretamente no solo. Historicamente, as correntes artísticas que se baseiam em princípios geométricos se desenvolveram na Europa no início do século XX. No Brasil, como em outros países da América Latina, a abstração geométrica emergiu na década de 1950 e se consolidou fortemente com características próprias. Esta mostra apresenta trabalhos do acervo realizados por artistas que despontaram aquela época, em diálogo com contemporâneos que empregam diferentes conceitos para repotencializar a geometria. Na pintura, em um primeiro momento, as formas geométricas distribuídas na superfície da tela eram rigorosamente calculadas e preenchidas com pouca variação de cores. Ao longo do tempo, esse radicalismo perdeu espaço para experiências poéticas, em que o cuidadoso preparo das tintas possibilita pesquisas cromáticas complexas. Os padrões geométricos também fazem parte do repertório de artistas indígenas e podem ganhar significados simbólicos e espirituais. Para alguns, as padronagens geométricas extrapolam a aparência decorativa e abstrata e remetem às questões sociais e políticas. Caso das fotografias de Kiluanji Kia Renda e da pintura de Sarah Morris. Para além da pintura, há também artistas trabalhando com tecidos e com fotografias em composições marcadamente geométricas. Geometrias busca não apenas salientar a diversidade de abordagens e utilizações das figuras geométricas na arte, mas também promover diálogos entre obras de diferentes épocas, territórios e materialidades. Longe de desenhar um panorama sobre a abstração ou a figuração geométrica, a exposição aponta para novas possibilidades de compreensão e desenvolvimento de um acervo historicamente marcado pela presença da figura humana, algo que sempre refletiu a vocação consolidada por Pietro Maria Bardi, 1900 a 1999,
diretor fundador do MASP. Geometrias é curada por Adriano Pedrosa, diretor artístico, e Regina Teixeira de Barros, curadora coordenadora e de acervo, com assistência de Matheus de Andrade, assistente curatorial MASP. A mostra integra o conjunto de 5 ensaios sobre o MASP, exposições que inauguram o edifício Pietro Maria Bardi e ocupam 5 andares: Histórias do MASP, 6º andar; Renoir, 5º andar; Artes da África, 3º andar; Isaac Julian, Lina Bobardi, Um Maravilhoso Emaranhado, 2º andar. As obras que compõem Geometrias estão distribuídas por todo o espaço, tanto nos painéis quanto nas paredes. Esses painéis são semelhantes às paredes e também estão pintados de branco. Dos 62 trabalhos que compõem a exposição, 8 foram selecionados para fazer parte deste conteúdo acessível, que pode ser acessado pelo visitante por meio do tablet e dos códigos QR localizados nos textos da mostra. O conteúdo em áudio e vídeo, com narração descritiva, tradução em libras e legendas, aproxima o público ao histórico de exposições e à coleção do museu, dedicados à chamada arte abstrata, além de obras contemporâneas relacionadas ao tema. Na entrada da galeria, há um caderno em fonte ampliada das legendas de todas as obras e textos presentes na exposição. Esse material pode ser utilizado pelo visitante durante a visita ou ser acessado por código QR. As pessoas com deficiência que desejarem fazer uma visita acompanhada pela equipe do MASP podem solicitar pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. O conteúdo acessível desta exposição ficará disponível no site do MASP e também em nossas redes sociais. Nesta faixa, você encontrará 4 obras que exploram as infinitas possibilidades de construção, cor e forma no universo geométrico. Cada peça traz um modo específico de articular linhas, planos e volumes, ora remetendo a aspectos arquitetônicos do próprio MASP, caso da escultura dedicada a Lina Bobardi, ora envolvendo a manipulação de cores sobre telas móveis, tecidos e superfícies inusitadas. Aproveite! A primeira obra deste conteúdo acessível está localizada na parte central da sala, na porção à esquerda, logo após a entrada no espaço. O painel sobre o qual a obra está fixada tem ao lado uma espécie de portal. Caja de Pinturas Veil Mist, de Mateo Lopes, foi produzida em 2019 em madeira, papelão, tecido de livro e tinta vinil. As obras do artista colombiano Mateo Lopes frequentemente embaralham os limites entre desenho, pintura e escultura, transitando entre o bidimensional e o tridimensional, o projeto e o acaso, a construção artesanal e a apropriação de objetos encontrados. Este trabalho é formado por uma moldura retangular e 3 painéis que podem ser deslocados no interior do quadro, criando diferentes sobreposições e deixando ver até mesmo a parede onde a obra está pendurada. A possibilidade de alteração dos painéis cria uma composição móvel e sugere abstrações, arquiteturas e paisagens que podem ser rearticuladas, como uma pintura que não está fixa. O trabalho mede aproximadamente 72,5 centímetros de altura por 62,5 de largura e possui cerca de 10,5 centímetros de profundidade. A estrutura, que se assemelha a uma caixa de madeira bem clara, tem um trilho nas partes inferior e superior, onde se encaixam e deslizam os 3 painéis verticais. O encaixe das 3 faixas retangulares no trilho as coloca em profundidades levemente diferentes. Cada uma das faixas dentro da caixa tem 2 campos de cor divididos em diferentes proporções. Um bege, construído com um tecido usado para encadernação,
e um levemente esverdeado feito com tinta acrílica, gerando sutis combinações cromáticas entre esses materiais. As superfícies onde se observa o tecido usado para a encadernação apresentam uma textura mais porosa e as pintadas com tinta acrílica são lisas. O título refere-se às caixas de pinturas que guardam as tintas e paletas dos pintores mais tradicionais, e também ao nome da própria paleta de cores, Vale da Névoa, usada para a construção do trabalho. Assim, Lopes associa diversos materiais, convenções e práticas da pintura, produzindo uma obra que testa os limites dessa linguagem em relação à escultura ou mesmo à literatura. Na sequência, a obra que fica na parede imediatamente atrás da primeira obra de escrita é de Habuba Farah Richeti, que possui ascendência árabe e teve seus primeiros contatos com aulas de pintura ainda na infância. Nos anos 1950, acompanhou os artistas Samson Flexer, 1907 a 1971, e Mário Zanini, 1907 a 1971, em seus ateliês, e estudou na Associação Paulista de Belas Artes, onde aprofundou seu interesse por estudos cromáticos, em especial pela soma de cores complementares que resulta em cinzas coloridos. Referência para a artista, o químico Michel-Eugène Chevreul, 1786 a 1889, chamava esses tons de neutros. Nesta pintura, é possível observar semelhanças com as telas iniciais da artista, feitas quase sempre na mesma escala e com a mesma paleta, do branco aos cinzas coloridos. A pintura sem título, produzida em 1952 em óleo sobre tela, mede 81 centímetros de altura por 59,5 de largura. O fundo é predominantemente escuro, num tom de preto profundo que ocupa todo o plano, com variações sutis de tons ligeiramente mais claros ou opacos, dando a impressão de um espaço indefinido ou uma penumbra. No centro e na parte superior do quadro, feixes oblíquos de cor clara que vão do branco ao cinza entrecruzam-se em ângulos distintos, formando triângulos alongados e planos que parecem flutuar. Esses raios são mais largos do que linhas finas. Cada um se assemelha a uma faixa diagonal de tinta esbranquiçada com leve transição tonal. Em algumas áreas, o branco se mostra mais puro. Em outras, um cinza suave que cria uma sensação de gradação ou de luz emanando. Os planos triangulares se sobrepõem em diagonal, partindo de diferentes pontos do alto da tela e cruzando-se na região central. Um pouco abaixo do meio, eles se dispersam novamente, projetando-se como pontas que avançam rumo às laterais e à base da composição. Essas formas claras contrastam drasticamente com o fundo preto, ressaltando a impressão de luminosidade recortando a escuridão. A justaposição entre as faixas diagonais sugere movimento e profundidade. Há ângulos agudos que se cruzam, lembrando feixes de luz entrelaçados no escuro. Além disso, o preto do fundo faz com que cada faixa pareça ter um leve brilho, como se refletisse luz artificial. Na área inferior do quadro, essas faixas claras se afinam e convergem, formando uma ponta quase na borda inferior. A ausência de outros elementos figurativos concentra toda a atenção nesses planos diagonais, convidando o olhar a percorrer suas interseções e a notar as variações de tonalidade, ora mais esbranquiçada, ora mais acinzentada. O conjunto transmite uma sensação de tensão entre luz e sombra, movimento e imobilidade, pois, embora as faixas pareçam se deslocar no espaço escuro, elas também estão rigorosamente organizadas por linhas retas e ângulos precisos. O resultado é uma composição geométrica, minimalista, porém dinâmica, evocando um feixe de formas luminosas em meio ao fundo negro da pintura.
Próximo à última obra descrita, há uma pintura de grandes dimensões, localizada à esquerda de quem olha para o centro do espaço. José Dávila produz pinturas, colagens e esculturas que partem do vocabulário da arte moderna, em especial suas tradições construtivas e geométricas, cruzando referências de diferentes contextos geográficos e históricos. Na série, o fato de constantemente retornar ao mesmo ponto ou situação, o artista replica círculos produzidos por diversos artistas ao longo do século XX, mimetizando seus estilos e modos de pintar. Na obra aqui exposta, de mesmo título da série, The Fact of Constantly Returning to the Same Point or Situation, em português, O Fato de Constantemente Retornar ao Mesmo Ponto ou Situação, de 2023, José Dávila cria uma pintura de grande porte, com 210 centímetros de altura por 344 de largura, dividida em duas telas de linho natural justapostas, com impressão em serigrafia e tinta vinílica. A obra se destaca pela profusão de círculos coloridos em tamanhos variados, alguns inteiros, outros incompletos, todos sobrepostos em camadas que parecem expandir-se além dos limites físicos do quadro. O fundo cru do linho tem alguns círculos traçados em cinza escuro e faz com que as cores dos círculos coloridos sobressaiam, especialmente nos grandes arcos que alternam tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, azul e preto, ao lado de faixas listradas ou combinações mais suaves, evocando a linguagem geométrica de diferentes artistas do modernismo. Os círculos de Dávila são incompletos, sobrepostos e deslocados sobre as telas de linho cru, embaralhando essas referências. A divisão central, onde as duas telas se encontram, interrompe parcialmente alguns desses círculos, como se cada parte do díptico fosse um fragmento de um conjunto maior que apenas se alinha naquele ponto. Vistas de perto, as áreas de cor apresentam diferentes tratamentos, ora chapados e uniformes, ora com pinceladas visíveis e camadas de tinta de espessura variável. Além disso, as linhas de contorno em alguns círculos permanecem desenhadas sobre o linho, enquanto outras se perdem sob sobreposições de novas formas. Esse contraste entre a precisão gráfica e a liberdade da pincelada sublinha o caráter híbrido da composição, que homenageia e desconstrói simultaneamente as tradições construtivas e geométricas. O título da obra é apropriado de uma definição do dicionário sobre o conceito de circularidade, sendo assim, algo literal sobre as formas apresentadas na obra, mas que ganha conotações existenciais e poéticas. O fato de o artista partir de um conjunto de imagens já existentes que são rearticuladas em sua obra também leva a pensar sobre a história da arte como algo cíclico, o que é interpretado simultaneamente de maneira bem-humorada e crítica na produção de Dávila. Logo atrás da obra de José Dávila, duas esculturas ocupam o centro do espaço, uma delas descrita aqui. Márcios Galan trabalha com esculturas, desenhos e instalações que questionam e relacionam a geometria, a arquitetura e a cartografia. No trabalho Coluna para Lina, uma coluna de concreto de 170 centímetros de altura é cortada por cunhas de madeira que sustentam a escultura. A referência no título é a Lina Bobardi, 1914 a 1992. Arquiteta que concebeu o edifício MASP e os famosos cavaletes de vidro em que são expostas as obras do museu. Cunhas são elementos usados para calçar objetos em desnível. Seu uso, portanto, sugere uma adaptação. Ao incorporá-las na escultura, Galan as transforma em algo estrutural para o trabalho, já que elas foram usadas como as formas de moldagem de suas partes em concreto. A escultura foi produzida em concreto e madeira em 2021, medindo 170 centímetros de altura por 56 de largura e 54 de profundidade. É composta por cubos de concreto cinza claro empilhados,
cada qual levemente destacado pelas superfícies de madeira escura inseridas em diagonal. Esses intervalos de madeira, ora mais pronunciados, ora mais sutis, cortam os blocos de concreto em alturas diferentes, criando a sensação de que o pilar está seccionado em partes triangulares. De cor acinzentada e textura porosa, o concreto contrasta com o tom escuro e fosco da madeira, formando um jogo dinâmico entre solidez e leveza, entre a impressão de permanência e a possibilidade de desmontagem. As placas de madeira funcionam como cunhas, dando continuidade às fendas que marcam cada andar da coluna. Algumas dessas superfícies se projetam para fora, sugerindo prateleiras ou nichos que rompem a forma pura do cubo de concreto. Pequenos buracos ou irregularidades na superfície do cimento evidenciam o processo de moldagem, enquanto o encaixe preciso das peças reforça a natureza arquitetônica da escultura. Às vezes, o artista incorpora elementos extraídos do museu ou instituição onde seu trabalho é apresentado. Em coluna paralina, a escultura tem a mesma largura e profundidade da base dos cubos de concreto que sustentam os cavaletes de vidro. Do mesmo modo, as cunhas da escultura remetem às dos cavaletes de Bobardi, ambas de madeira. Assim, a obra de Galland, feita especialmente para o museu, estabelece uma relação direta com a Pinacoteca do MASP e seus cavaletes, homenageando quem a concebeu, Lina Bobardi. Há ainda uma segunda faixa deste conteúdo acessível que trata de mais 4 obras presentes na exposição. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP Geometrias. Curadoria: Adriano Pedrosa e Regina Teixeira de Barros, com assistência de Mateus de Andrade. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade: Mais Diferenças. Narração: Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras: Pedro Osava Figueiredo. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 2025. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal.